Pessoal, na aula anterior, nós trabalhamos potência com expoente natural, potência com expoente inteiro, e a gente começou a resolver as atividades. Resolvemos atividade 1, atividade 2, a gente resolveu as primeiras e eu já expliquei as últimas questões. Então, agora a gente vamos finalizar a atividade 3, e aí eu vou explicar a potência de expoente racional, tá bom? Na atividade 3, que está sendo apresentada aí para vocês, diz o seguinte: a vida na Terra teve início há cerca de 4,6 bilhões de anos. Mas os primeiros ancestrais dos seres humanos só surgiram há aproximadamente 4 milhões de anos. O Homo habilis, um de nossos ancestrais, surgiu há cerca de 2 milhões e 200 mil anos. O Homo erectus apareceu há apenas 2 milhões de anos. Nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu entre 400 mil e 100 mil anos atrás. O que significa que nossa existência é relativamente recente. Então, em relação aos outros, né? Então, é relativamente recente. Qual é a diferença de tempo, em ano, entre o surgimento do Homo habilis e do Homo erectus, aproximadamente? Então, agora, nós vamos ir lá e vamos ver o surgimento do Homo habilis. Olha, Homo habilis, um de nossos ancestrais, surgiu há cerca de 2 milhões e 200 mil anos. Então, vamos escrever aqui esse surgimento dele. 2 milhões e 200 mil anos. E o Homo erectus? Homo erectus apareceu há apenas 2 milhões de anos. Então, há apenas 2 milhões de anos. Nós queremos saber qual é a diferença entre os dois. Entre o surgimento do Homo habilis e o surgimento do Homo erectus. O Homo habilis surgiu há 2 milhões e 200 mil anos atrás e o Homo erectus há 2 milhões de anos atrás. Então, qual é a diferença de tempo entre o surgimento dos dois, gente? Um surgiu há 2 milhões e 200 mil e o outro surgiu há 2 milhões de anos. Qual é a diferença entre o surgimento dos dois? 100 mil anos? Esse aqui é 2 milhões e 200 mil. E esse aqui é 2 milhões de anos. 200 mil anos de diferença. Então, nós temos aí, 200 mil anos de diferença. 200 mil anos de diferença. Agora, os nossos resultados não tem nenhum aqui que está 200 mil. Mas o que nós temos? Nós temos esses números escritos em notação científica. Ano passado, nós estudamos notação científica. Como é que eu escrevo um número em notação científica? Notação científica, ela serve para representar números muito grandes ou muito pequenos. Nesse caso, trata-se de um número muito grande ou muito pequeno? Muito grande. Então, 200 mil anos aqui, né? Que é a diferença de surgimento deles. Então, é um número muito grande, 200 mil anos. Como é que eu vou escrever isso aqui em notação científica? Primeira coisa, os números escritos em notação científica, eles são escritos como produto com potência de base 10. Então, nós vamos pegar essa primeira parte do número, nós vamos colocar uma vírgula depois da primeira casa decimal. Então, eu tenho aqui 2 vezes 10, vou escrever isso aqui como potência de base 10. A quantidade de zeros que eu tiver à direita do meu número será o número do meu expoente. Quantos zeros que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 2 vezes 10 elevado a 5. A alternativa correta, então, é a letra A, B, C, D ou E. A alternativa correta será a letra B. 2 vezes 10 elevado a 5. Então, vocês viram que para você resolver essa questão, você teve que lembrar um conhecimento que vocês já tinham lá do ano passado, de notação científica. É potência? É, porque a notação científica também é uma potência. É uma potência o quê? Uma potência de base 10. A gente usa as potências de base 10 para escrever números em notação científica. Vamos ver agora a potência de expoente racional. Primeiro vamos recordar, o que é um número racional? Quem lembra o que é um número racional? É o número
Ele pode ser inteiro também, mas nos racionais também tem os números quebrados. São aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, o número 1/3, ele é racional. Quando eu faço 1 dividido por 3, vai dar 0,333333333, uma dízima periódica. É um número racional. Ele é infinito, mas ele é dízima periódica. Então, quais são os números racionais? São os números inteiros, os números naturais, os números decimais finitos e os decimais infinitos periódicos. Então, as dízimas periódicas e os decimais finitos. Por exemplo, 2,5, 1,42, são decimais finitos, são racionais. E aí, o que sobrar são os irracionais, que são aqueles números que não têm raiz exata e são aqueles números que são infinitos e que não repetem períodos. Sim? Pode ser positivo e também pode ser negativo. Os racionais, ele é um conjunto bem grande. Nos racionais tem os positivos, tem os negativos, tem os inteiros, tem os números com vírgula, que são os quebrados finitos, e tem os números com vírgula quebrados infinitos, que são periódicos. Então, eles podem ser positivos, podem ser negativos, podem ser inteiros, pode ser quebrado finito e também pode ser quebrado infinito periódico. Então, o que é uma potência com expoente racional? É uma potência com expoente na forma de fração, com expoente fracionário. Olha só o que nós temos aqui. Potência de expoente racional, raiz enésima. Dado um número real A, real e não negativo, e um número natural N, com N maior ou igual a 1, a raiz enésima de A é definida como um número B real e não negativo, tal que B elevado a N é igual a A. Escrevemos: raiz enésima de A é igual a B, se e somente se B elevado a N é igual a A. Gente, destrinchando isso aqui em número para poder ficar mais fácil para vocês. Por exemplo, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por que raiz quadrada de 25 é igual a 5? Porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. É isso que está sendo dito aqui, ó, que a raiz enésima de um número A é igual a um número B. A raiz, ó, aqui no nosso exemplo com número, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Se e somente se 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Ó, se e somente se B elevado ao quadrado, que é o meu resultado, for igual ao meu radicando. Então, mas e se não for raiz quadrada, professor? E se fosse raiz cúbica, por exemplo? Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Por que a raiz cúbica de 8 é 2? Porque 2 é elevado a 3. Observe que agora, ó, o meu expoente é 3. Por quê? Porque o meu índice também é 3. Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, toda raiz é o inverso da potência. Se eu quero encontrar, por exemplo, raiz quadrada de 81, como que eu sei qual é a raiz quadrada de 81? Fazendo qual é o número que multiplica por ele mesmo, que dá 81. 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3 é 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a potência de expoente racional, ela serve para representar as raízes. A potência de expoente racional, ela serve para representar os radicandos. Ela serve para representar as raízes. Se eu tiver, por exemplo, 8 elevado a 1/3. Gente, esse expoente 1/3 é um número racional. Eu posso escrever isso aqui como sendo raiz cúbica de 8.
8 elevado a 1/3 e raiz cúbica de 8 é a mesma coisa. Porque toda vez que eu tenho uma fração no expoente, essa fração se transforma em um radical, em uma raiz. O meu denominador vai para o índice e o meu numerador vai para o expoente. Por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada de 25. Qual seria a potência que eu poderia escrever no lugar disso aqui? Eu poderia escrever isso aqui como sendo 25 elevado a 1 sobre 2. Ah, professora, mas onde você arrumou esse 1 e onde você arrumou esse 2? O 2 é o índice que está aqui e não aparece. O 1 é o expoente que está aqui e não aparece. Então, toda raiz pode ser escrita como uma potência de expoente fracionário. E toda potência de expoente fracionário pode ser escrita como uma raiz. Vamos treinar um pouquinho como é que a gente faz essa transformação aqui. Eu acabei de falar para vocês que toda raiz pode ser transformada em potência de expoente racional e toda potência de expoente racional pode ser transformada em raiz. Então, vamos transformar aqui, por exemplo, raiz cúbica de 27. Qual seria a potência de expoente fracionário que eu poderia escrever no lugar dessa raiz que representaria a mesma coisa? 27, o meu radicando vai ser a minha base, elevado a... Qual é o expoente que tem aqui que não aparece? 1, elevado a 1 sobre 3. Observe que o meu índice, ele vem para o denominador. Se eu quiser escrever, por exemplo, raiz quadrada de 81, como sendo uma potência de expoente fracionária, eu vou escrever isso aqui como sendo 81 elevado a 1 sobre 2. De onde eu tirei esse 1? É o expoente que tem aqui que não aparece. De onde eu tirei esse 2? É o índice que tem aqui e não aparece. Agora vamos fazer o contrário. Agora eu tenho a potência 4 elevado a 2/3. Como que eu poderia escrever isso aqui como sendo uma raiz? Seria raiz. No lugar do radicando, eu vou colocar o 4. O meu numerador vai para o expoente. Então, aqui será 2. E o meu índice, o meu denominador vem para o índice. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado. Se eu tiver, por exemplo, 9 elevado a meio. 9 elevado a meio. Observe que o meu expoente aqui, ele não é inteiro, ele é fracionário. Todo expoente fracionário representa uma raiz, um radical. Então, vamos escrever isso aqui como sendo raiz. No lugar do meu radicando, eu vou colocar o 9. O meu expoente será 1. Não tem necessidade de colocar. Não tem necessidade de colocar esse 1 como expoente. E o meu índice seria 2. Tem necessidade de colocar o índice 2 para a raiz quadrada? Não. Então, também eu posso deixar aqui sem expoente e sem o índice. 9 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 9. 125 elevado a 1/3. Qual seria a raiz que representaria isso aqui? Quem consegue me dizer qual seria a raiz? Seria a raiz aqui dentro do radical. Eu vou colocar 125. Qual seria o meu expoente? 1. E qual seria o meu índice? 3. Esse 1 precisa de aparecer? Não. Se eu escrever só isso aqui como sendo só raiz cúbica de 125, tá correto? Sim, né? E se eu escrever aqui, raiz quadrada de 169, como que ficaria isso aqui escrito na forma de potência? Raiz quadrada de 169. Isso aqui escrito na forma de potência ficaria 169 elevado a quanto? 1 sobre 2 ou sobre 3? 2, porque quando não tem o índice, é porque esse índice é 2. O único expoente que não precisa aparecer é o 1,
E o único índice que não precisa aparecer é o 2. Então, se não tiver índice, é 2. Se não tiver expoente, é 1, ok? Beleza. Então, agora, se eu pedir vocês para transformar potência de expoente fracionário em raiz, vocês conseguem. E se pedir para transformar raízes em potência de expoente fracionário, também vocês conseguem, ok? Porque nós vamos precisar disso aqui quando a gente chegar lá para resolver as funções exponenciais, tá? Assim como as potências, as raízes também têm propriedades. E aqui nós temos as 5 propriedades da radiciação. Porque vocês viram que a potência de expoente fracionário, na verdade, ela está relacionada com o quê? Está relacionada com raiz. Tá bom? Então, nós vamos ver as propriedades da radiciação. As propriedades da radiciação são parecidas com as propriedades da potenciação. A primeira propriedade, ela diz o quê? Que se eu tenho a raiz de um produto, isso aqui é igual ao produto dessas raízes. Como que seria isso aqui na prática? Por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 4 vezes 9, eu posso escrever isso aqui como sendo raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. 4 vezes 9 é quanto, gente? 36, não é? Então, raiz quadrada de 36 vai dar o mesmo resultado que essa raiz. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 4. 6. Raiz quadrada de 36 é 6. Porque o número que multiplica por ele mesmo, que dá 36, é 6. Raiz quadrada de 36 é 6. Aqui, pela propriedade, afirma para nós que quando eu tenho a raiz de um produto, essa primeira propriedade, isso aqui é igual ao produto dessas raízes. Então, quando eu fizer a raiz quadrada de 4, quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. E quanto que é 2 vezes 3? 6. Então, vocês viram que tanto faz eu resolver o que está dentro da raiz, resolver o produto e tirar a raiz, ou eu desmembrar isso aqui em 2 novas raízes. Então, aqui é a aplicação da primeira propriedade. Quando eu tenho a raiz de um produto, isso aqui é igual ao produto dessas raízes. A segunda propriedade. A segunda propriedade é bem parecida com essa, só que essa primeira é para multiplicação, é para produto. E a segunda para quociente, é para divisão. Então, o que nós temos aqui na segunda propriedade? A segunda propriedade diz o seguinte: raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, para B diferente de 0. Gente, por que essa restrição aqui, ó? Por que o B não pode ser 0? Por que o número aqui B não pode ser 0? Porque o B, ele está onde? Ele está no denominador. E existe divisão por 0? Não. Então, é por isso que o B não pode ser 0. Beleza, vamos fazer isso aqui com números. Então, se eu tiver, por exemplo, raiz quadrada de 72 sobre 2... é igual a raiz quadrada de 72 dividido pela raiz quadrada de 2. Gente, raiz quadrada de 72 tem raiz exata? Não. Mas o que eu posso fazer para mim encontrar essa raiz quadrada de 72? Eu posso fatorar esse 72, não é isso? 72 por 2, 36. Por 2, 18. Por 2... 9. Por 3, 3. Por 3, 1. É raiz o que aqui? Raiz quadrada. Então, eu vou agrupar meus resultados de quantos em quantos? De 2 em 2. Ah, professora, mas você não poderia ter agrupado 2 com 3? Poderia, gente? Não. Por que eu não poderia ter agrupado 2 com 3? Porque o 2 e o 3 são termos diferentes.
diferentes. E eu só posso agrupar de 2 em 2 os que são iguais. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 72, eu tenho 2 elevado ao quadrado, que é isso aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. Tenho 3 elevado ao quadrado, que é isso aqui, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 2, que é esse 2 que sobrou sozinho, que não tem expoente. Então, ao invés de escrever a raiz quadrada de 72, o que eu posso escrever aqui? A raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 2. E aqui eu vou continuar como sendo raiz quadrada de 2. Estou desenvolvendo a segunda parte para voltar lá e mostrar para vocês que isso aqui vai ser igual. Olha, expoente igual ao índice. O que eu posso fazer? Eliminar e tirar para fora da raiz. Sobrou 2 vezes 3 para eu tirar para fora da raiz. 2 vezes 3. E dentro da raiz vai permanecer quem? Vai permanecer o 2. Por que ele permanece? Porque ele não tinha expoente. Só sai para fora o que tiver expoente. E aqui no meu denominador eu tenho raiz quadrada de 2. Gente, eu tenho raiz de 2 multiplicando e raiz de 2 dividindo. O que eu posso fazer? Eliminar, cortar. Sobrou 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Ótimo. Vou voltar aqui e vou mostrar para vocês que vai ser o mesmo resultado. 72 dividido por 2 é quanto? 36. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. Viram que a gente encontrou o mesmo resultado? De um lado foi facinho e do outro foi super difícil. Super mais fácil, Jéssica? Foi super difícil. Então, o que nós devemos... Para que servem essas propriedades? Exatamente para facilitar a vida da gente. Se eu sei que a raiz enésima de um quociente é igual ao quociente dessas raízes, e ao invés de ter isso aqui, eu tivesse isso aqui, para ficar mais fácil para mim, não precisar de fazer esse tanto de conta aqui, o que eu poderia fazer? Se as minhas raízes são iguais, eu sei que eu posso transformar isso aqui, ó, em uma divisão. E eu já chegava diretão aqui no resultado, bem mais fácil. Então, é para isso que servem as propriedades. Mas para saber usar as propriedades, a gente tem que dominar elas, a gente tem que entender cada uma delas. A terceira propriedade das raízes. O que diz a terceira propriedade? Que quando eu tenho uma raiz elevado a um expoente, esse expoente que está aqui fora, eu posso trazer ele para dentro desta raiz, como potência, como expoente do meu radicando. Fazer essa terceira propriedade aqui como um exemplo. Por exemplo, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Observe que meu índice aqui, eu tenho aqui um índice 2, que não aparece, mas eu tenho, e eu tenho aqui um expoente 2. Pela minha terceira propriedade, está dizendo que eu posso pegar esse expoente 2 e trazer ele para dentro da raiz. Então, isso aqui ficaria raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. E aí, gente, quando eu tenho índice e expoentes iguais, o que eu posso fazer? Cortar, eliminar. Sobrou, então, aqui o que é igual ao quê? É igual a 3. Pronto. Então, para que serve essa propriedade? Serve para eu eliminar expoentes, eliminar índices. Imagina que aqui fosse, por exemplo, raiz sexta. Ao invés de raiz quadrada, eu tivesse aqui raiz sexta de 7 elevado a 3. Eu poderia escrever isso aqui como sendo raiz sexta de 7 elevado a 3. E aqui eu tenho o índice e o expoente. E aqui eu vou para a minha quarta propriedade. Para a minha quarta propriedade lá da potência. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso simplificar índice e expoente pelo mesmo número. Se tiver algum número que divide índice e expoente, eu posso simplificar. Então, ao invés de deixar raiz sexta de 7 elevado a 3, eu posso vir cá e simplificar isso aqui por 3, ó. Então, quando eu simplifico isso aqui por 3, o que eu terei?
eu terei raiz 6 dividido por 3, 2. 7 elevado a 3 dividido por 3, 1. Tem necessidade de colocar esse expoente 1? Não, né? Então, eu posso simplificar as minhas raízes para tornar elas mais fáceis de resolver. E é para isso que servem as nossas propriedades. A quarta propriedade é raiz de raiz. Quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Então, o que eu posso fazer? Raiz de raiz, eu vou conservar o meu radicando e o meu radical e vou multiplicar os índices. A quarta propriedade, quando eu tenho raiz de raiz, olha essa propriedade aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, raiz quadrada da raiz cúbica de 81. O que eu tenho aqui? Eu posso escrever isso aqui como sendo raiz 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 81. Multiplica os índices. E a quinta propriedade? A quinta propriedade é o que eu acabei de aplicar ali naquela anterior. É quando eu posso simplificar o meu índice e o meu expoente. Que é a quinta propriedade, que é o que nós utilizamos agora, que nem precisa da gente fazer mais. Então, essas 5 propriedades da radiciação, vocês têm que dominar elas, para quando você se deparar com a necessidade de utilizar elas, você saber como é que você faz para utilizar as propriedades. Olha só, o exercício resolvido que tem aí pede para simplificar a expressão raiz de 12 mais raiz de 108. Gente, simplificar, por que ele pede para simplificar e não resolver? Porque é uma expressão que tem uma raiz que não é exata. A raiz quadrada de 12, ela é exata? Não é. E a raiz quadrada de 108 é exata? Também não é. Então, quando nós temos raízes que não são exatas, a gente vai simplificar. A gente vai fazer o mesmo que nós fizemos lá anteriormente com 72. Você vai pegar o seu número 12 e vai fatorar ele. 12 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3 dividido por 3, porque não dá mais para dividir por 2, né? É 1. Pronto, terminei de fatorar o número, eu vou olhar o meu índice. Qual é o índice que eu tenho aqui que não aparece? É o índice 2. Então, eu vou agrupar meus resultados de 2 em 2. Aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado e aqui sobrou 3 sozinho. Então, ao invés de escrever raiz de 12, eu posso escrever raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 3. Observe que o 3 não tem expoente. O 108, a mesma coisa. Eu vou ter que pegar o meu 108 e fatorá-lo. 108 dividido por 2, 54. Dividido por 2, 27. 27 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Por 3 são 9. Por 3 são 3. Por 3 é 1. Como é raiz quadrada, eu agrupo os resultados de 2 em 2. Tenho 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e aqui sobrou 3. Então, eu vou, raiz de 12, eu escrevi raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3, mais raiz quadrada de 108. O que eu vou escrever no lugar da raiz quadrada de 108? Vou escrever o resultado da minha fatoração. 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 3. E aqui nós vamos resolver, ó. Elimina esse expoente com o índice que está aqui, que não aparece, que você sabe que ele é 2, e tira ele para fora da raiz. 2. E o que vai permanecer dentro da raiz? O 3. Por que ele permanece na raiz? Porque ele não tinha expoente. Se ele tivesse expoente, ele também saía para fora da raiz. Continuando aqui, mais, vamos ver quem é que sai para fora da raiz nessa. Sai o 2 e sai o 3, porque aqui também eu tenho o índice 2. Então, vai sair 2 vezes 3. Sai para fora da raiz e permanece dentro da raiz quem? O número 3. Então, eu tenho 2 raiz de 3 mais 2 vezes 3 são 6. Mais 6 raiz de 3. Gente, imagina que esse raiz de 3 se chama real. Esse outro raiz de 3 também vai ser o quê? Real, correto? Se eu tenho 2 reais mais 6 reais, eu tenho quantos reais? 8.
R$8. O que era o real, que nós chamamos de real? O raiz de 3. Então, 2 raiz de 3 mais 6 raiz de 3 são 8 raiz de 3. Pronto, a nossa expressão está simplificada. Eu não consigo encontrar uma raiz exata, mas eu consigo simplificar para ela ficar menor, para ela ficar em função agora só de quem? Só da raiz de 3. O exercício R2 tem ele passo a passo também. Não vou fazer ele passo a passo com vocês, depois vocês podem acompanhar ele passo a passo aí que já tem resolvido. E aí vamos aqui para definição de potência de expoente racional. Então, para que serve a potência de expoente racional? Qual é a definição? Dados um número real positivo e um número racional P sobre Q, ou seja, uma fração, em que P, Q, pertence aos inteiros e Q é maior do que zero, ou seja, o Q não pode ser negativo, definimos que A elevado a P sobre Q, olha, isso aqui está bem pequenininho, eu vou escrever isso aqui maior. A elevado a P sobre Q é igual a raiz Q, observe que o meu denominador veio para o índice, de A elevado a P. É aquilo que eu já mostrei para vocês como é que se faz para eu transformar uma potência de expoente fracionário em uma raiz, ok? Olha só, e aqui nós temos alguns exemplos. 7 elevado a 2 sobre 9. 7 elevado a 2 sobre 9. Para transformar isso aqui em uma raiz, então eu tenho raiz, vou colocar o 7 como radicando, o meu denominador vem para o índice, ok? E o meu numerador vem para o expoente. Raiz nona de 7 elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado é quanto? 7 vezes 7? 49. Então, raiz nona de 49. Toda potência de expoente fracionário pode ser transformada em uma raiz, ok? E é assim que nós transformamos. O meu numerador vai para o expoente do radicando e o meu denominador vai para o índice da minha raiz. Se eu tiver o contrário, então se eu tivesse, por exemplo, a raiz para eu transformar em potência, se eu tivesse aqui, ó, raiz cúbica de 5, por exemplo. O 5 seria minha base, o radicando seria minha base. O meu expoente vai para o numerador, 1, e o meu índice vai para o denominador, 3. Então, toda vez que você quiser transformar potência de expoente fracionário em raiz, o denominador representa o índice e o numerador representa o expoente. E se for o contrário, o índice vai representar o seu denominador e o expoente vai representar o seu numerador. Tem dúvida, gente, nessa transformação de como transformar potência de expoente fracionário em raiz e como transformar raiz em potência de expoente fracionário? Tem dúvida? Vamos fazer. Maxwell, qual é a dúvida? Não sabe nem qual é a dúvida, né, Maxwell? Tem tanta dúvida que não sabe nem qual é a dúvida. Eita, lasqueira. Tá. Agora, nós temos aqui o item 1.4. Potência de expoente irracional. Gente, nós falamos agorinha que os expoentes racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, são aqueles números inteiros, são aqueles números decimais infinitos periódicos. E o que sobrou para os irracionais? Quem são os números irracionais? Os números irracionais são as raízes que não são exatas e os números decimais que são infinitos e não são periódicos. Então, nós temos aqui, sendo A um número real positivo e X um número irracional, podemos estimar uma potência A elevado a X por meio de aproximações, conforme mostra o exercício resolvido a seguir. Então,
no caso, para expoente irracional, a gente não consegue um valor exato, mas a gente consegue aproximações. Que eu tenho 3 elevado à raiz de 2. Pergunta, entre quais números inteiros está 3 elevado à raiz de 2? O que nós temos aqui? Nós temos raiz de 2. As raízes que nós conhecemos, que é mais próxima de raiz de 2, que são exatas, é o quê? É a raiz quadrada de 1, que é 1, e a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, eu sei que a raiz quadrada de 2 é um número que vai estar entre o número 1 e o número 2. 1,5? Então, eu sei que 3 elevado à raiz de 2 vai estar entre 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2. Ou seja, raiz de 2 é maior do que a raiz de 1, gente? É ou não é? Não. 2 é maior do que 1? É. Então, raiz de 2 é maior do que raiz de 1. 3 elevado a 1 é 3. E 3 elevado a 2 é 9. Então, eu sei que 3 elevado à raiz de 2, 3 elevado à raiz de 2, ele vai ser maior do que 3 e ele vai ser menor do que 9. Ele vai ser um número que é maior do que 3 e que é menor do que 9. Porque eu sei que 3 elevado a 1 é 3. E raiz de 2 está entre 1 e 4. Então, o resultado vai estar entre 3 elevado a 1 e 3 elevado a 2, que é a raiz de 4. Então, o resultado de 3 elevado à raiz de 2 vai estar entre o número 3 e o número 9. Vai ser um valor que é maior do que 3 e é menor do que 9. Vai estar entre os números inteiros 3 e 9. Então, quando se tratar de expoente irracional, gente, não tem como nós definir exatamente qual é o valor. Só tem como nós definir o intervalo entre quais números que esse resultado estará, ok? Pode ser Qualquer, pode ser. De analisar aqui, dá pra gente saber que raiz de 2, vocês acham que raiz de 2, o 2 está mais perto do 1 ou do que do 4? Do 1. Então, raiz de 2 é um valor mais próximo de 1. Se é um valor mais próximo de 1, o resultado de 3 elevado à raiz de 2, nós já sabemos que ele vai estar mais próximo de quem? Mais próximo de 3. Vai ser o número π? Não vai não, porque se fosse o número π, eu já tinha dado lá exatamente que era o número π, que é um número irracional. Mas pode ser que seja algo próximo do número π, Eliton, porque o π é 3,14, né? Pode ser que seja. Mas é um número aqui, ó, maior do que 3 e menor do que 9, que vai estar mais próximo do 3, ok? Exercícios propostos. Determine o valor de raiz quadrada de 1,69. E agora, hein? Nós temos a raiz quadrada aqui de um número decimal. Como é que nós vamos fazer para encontrar a raiz quadrada desse número decimal? 1,69. Primeiro passo, eu acho que é mais fácil vocês resolver isso aqui, transformando a sua raiz em uma fração. Olha só, se eu pegar aqui, ó, a raiz quadrada de 1,69. Se eu transformar esse 1,69 em uma fração, eu vou ter raiz quadrada de 169. Observe, são quantas casas depois da vírgula? 2. Sobre 100. 2 zeros. Se fosse uma casa, seria sobre 10. Se fossem 3 casas, sobre 1000. E assim por diante. E agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Raiz quadrada. Eu sei pelas propriedades lá da radiciação, eu sei que quando eu tenho uma fração dentro da raiz, esse índice serve para o numerador e serve também para o denominador. Raiz quadrada de 169 e raiz quadrada de 100. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo raiz quadrada de 169 sobre raiz quadrada de 100. E agora ficou fácil, porque nós conhecemos essas duas raízes. Quanto que é raiz quadrada de 169? 13.
E quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. Eu tenho 13 sobre 10. Divisão por número decimal. 1 zero, uma casa. Então, o resultado será 1,3. Pronto. Qual que é a raiz quadrada de 1,69? É 1,3. Se eu fizer 1,3 vezes 1,3, vai dar quanto? 1,69. A mesma coisa vocês vão fazer aqui com a letra B, ó. Vai transformar o menos 1,728, transformar ele em um número fracionário. Então, vai ficar o quê? Raiz, deixa eu só ver aqui se é cúbica. Novamente, ali tá ruim para ler. Raiz cúbica de menos, vou escrever 1,728. Observe que eu escrevi ele sem vírgula. Sobre quantas casas que eu tinha aqui depois da vírgula? 3, não é? 1, 2, 3. 3 casas. Então, eu vou colocar isso aqui sobre 1.000. 3 zeros. E aí, agora sim, eu vou fazer, ó, raiz cúbica. O resultado disso aqui será positivo ou negativo, gente? Negativo. Por quê? Porque é uma raiz cúbica. O índice é 3. Se fosse um índice positivo, um índice par, aqui não existiria essa raiz negativa. Então, aqui eu tenho menos raiz cúbica de 1.728 dividido por raiz cúbica de 1.000. Então, agora você vai calcular essas duas raízes cúbicas. A raiz cúbica de 1.728 e a raiz cúbica de 1.000. A raiz cúbica de 1.728 são 12. Tem um menos aqui, que nós já vimos que o resultado vai ser negativo. E a raiz cúbica de 1.000 são 10. Menos 12 sobre 10. 12 dividido por 10 é 1,2. Então, o resultado é menos 1,2. E essas outras duas aqui, como é que você vai fazer? Ah, professora, mas e agora? Está escrito na forma de potência. Mas vocês sabem que todo número, toda potência com expoente fracionário pode ser transformada em uma raiz. Então, 81 elevado a meio, 81 elevado a meio é o mesmo que raiz quadrada de 81. O expoente é 1 e o índice é 2. E quanto que é a raiz quadrada de 81? 9. Então, essas que têm o expoente fracionário, é só você transformar essa potência em uma raiz, ok? Tchau, tchau.